Olá, Boa noite. boa noite. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Aqui eu tô vendo legal. Pessoal aí dá um ok. Avisem aí. A voz também tá tranquilo? Que eu estou posicionando aqui a Pra mim câmera. tá certinho. Pra mim tá legal. Ótimo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, olha, Isabeth, eu gostaria muito de agradecer a compreensão da semana passada, né? Fiquei muito Imagina. emocionada de vocês terem feito essa oração, né, pela Ah, menina. Graças a Deus deu tudo certo. Nós passamos essa amém. situação com ela um susto, né? Mas já está tudo resolvido. E eu fico muito grata mesmo Graças a por Deus. vocês terem tido essa compreensão. Imagina. Eu que agradeço por você aceitar esse convite e estar aqui com a gente para adicionar, né? Para somar nas nossas vidas. Eu agradeço também pelo Pessoal, convite. vai chamando o pessoal aí, vai compartilhando para Estou máximo chamando de aqui pessoas também, deixa eu poder. avisar o pessoal aqui também. Tá certo. Aproveitar, né, Gente, tá gente? dando para escutar tudo certinho, né? Aí, tava enviando uns aviãozinhos aí, viu, gente? Aproveita para enviar. Ai, Isto, ok, tudo ok. ok. Deixa eu pôr mais um aqui, porque certinho. Gente, essa é a Renata, psicóloga. E hoje a palavra vai ser toda dela, porque, como eu Ótimo. falei já, ela que tem autoridade realmente para falar sobre o assunto. Então, vamos aprender. Então vamos lá. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre temperamentos, né? Apesar que a Elizabeth muito bem colocado, já tem colocado no Instagram, né? Explicado para vocês o que cada um significa, né? Colocado exemplos, eu já vi que ficou muito bacana os posts dela. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque os temperamentos significam um autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você sabe quem você é, qual é o seu temperamento, como é a sua forma de agir diante de uma situação, fica mais fácil a gente controlar, ter inteligência emocional nas nossas emoções, atitudes, na nossa fala, né? Então é muito importante saber sim quem você é de verdade, aquilo que você traz consigo, e uma introdução aqui que eu gostaria de falar sobre isso é o seguinte: o temperamento ele faz parte da nossa personalidade. Então a personalidade ela é formada pelo temperamento e pelo caráter. O temperamento é aquilo que a gente nasce com ele, é o inato, é aquilo que vem da nossa carga genética, é aquilo que é nosso, né? Que vem do nosso DNA, das questões internas nossas. E o caráter faz parte da nossa história de vida, daquilo que a gente vai absorvendo, interpretando ao longo da nossa caminhada. Então, a personalidade de uma pessoa, ela é formada nessas duas junções. Caráter, que é a história, o meio que ela vive, a forma que ela interpreta, né, as situações que ela acaba vivendo, e o que ela traz na sua bagagem emocional, que seria os temperamentos. Então, o que acontece, Elizabeth? Temperamento, gente, é algo que ele não muda, ele melhora, né? A gente já nasce com aquilo. Então, eu estava até falando com a Elizabeth mais cedo, uma das principais situações que eu vejo no consultório, que é a maior dificuldade que as pessoas têm, é de tentar ser algo. Porque a gente fica numa busca, eu preciso ser melhor nisso, né? Eu preciso ser igual meu marido que é fleumático, eu preciso ser calma igual fulano, e esquece que você já é algo. E eu vou dizer uma coisa, a parte boa, todo temperamento tem tanto o lado ruim como o lado negativo. Então, se você, por exemplo, é colérica, as pessoas geralmente falam mal dos coléricos, né?
Ai, que o colérico é assim, não vamos chegar nele agorinha. Mas todos eles têm um lado super positivo, e é o que você vai descobrir hoje. Então, seja qual for o seu temperamento, seja qual for quem você é, na verdade, você precisa simplesmente se aceitar para que você trabalhe o lado negativo, melhore e potencializa o seu lado positivo. Porque tudo na vida tem os dois lados. Até numa situação difícil, né? Tudo a gente aprende que existe os dois lados. Então, eu estou aqui hoje para trazer para vocês, mostrar os 4 tipos de temperamentos, né? Que até o supino vai ser encaixado como 5º, que é um recente temperamento, mas mostrar para vocês aonde vocês podem melhorar, quais são os seus pontos de qualidades, quais são os seus defeitos que precisam ser aprimorados. E, gente, melhorar temperamento não é fácil, porque é algo que já vem emaranhado na gente. Então, a gente precisa de muita paciência, cautela, amor com a gente mesmo, sabe? Aquele acolhimento daquilo que a gente é, para que a gente consiga melhorar cada dia mais. E para quem é cristão, eu costumo dizer também do domínio próprio, da gente buscar o Espírito Santo para nos ajudar, para nos ensinar a ter domínio diante de certas situações, né? E por que eu digo que o conhecimento liberta, né? Tem aquele versículo que a verdade vos libertará. E que às vezes também o povo perece por falta de conhecimento. Justamente porque a gente não busca, deixa passar esse tipo de situação. Às vezes você comete tantas atitudes que é até inconsciente e você acha que, nossa, não devia ter feito isso, eu não sei por que eu fiz isso. Porque se você soubesse quem você é verdadeiramente, você conseguiria compreender muito melhor a sua fala, o seu jeito de agir, o seu jeito de lidar com as circunstâncias da sua vida. Então, o autoconhecimento, gente, é libertador, nunca é demais. Lives como essas, né? Nós estamos tendo a oportunidade na pandemia, Elizabeth, de aprender muito, de ter muito conhecimento, muitos cursos, inclusive gratuitos, nós estamos tendo, né? Então, aproveite esse momento, vai chegar as férias agora, aproveite esses momentos para que você aprenda mais, adquira conhecimento. O sábio é aquele que ouve conselhos, é aquele que para ouvir, para reconhecer a sua vulnerabilidade, reconhecer que precisa de melhorar. Então, eu acho que é fundamental você se conhecer e ter oportunidades como essa e filtrar tudo que é bom ali, falar, nossa, eu vou melhorar, eu vou aceitar como eu sou e vou melhorar naquilo que eu posso mudar. Que é fundamental para você ter uma vida plena, né? Em todas as áreas da sua vida. Certo? É verdade. Então, vamos lá. Eu, assim, só te cortando só um pouquinho, na verdade, eu decidi falar um pouquinho sobre esse assunto, o pouco que eu conheço, mas porque isso realmente foi foi transformador para mim, né? Entender o meu temperamento, me aceitar, inclusive, e tentar melhorar todos os dias os pontos negativos, vamos dizer assim. Exatamente, é muito bom. Então vamos começar, né, gente? Vocês devem estar curiosos aí para saber sobre os temperamentos. Apesar que já estão tendo uma pincelada aí, mas nós vamos falar hoje dos pontos positivos e dos pontos negativos. Então vamos começar com o primeiro deles, o mais imponente, vamos dizer assim, o colérico, né? O colérico, quando você fala de colérico, a palavra colérico se remete à cólera, que significa ira, né? Ah, Renata, mas o colérico, então, ele tá até pecando, porque ele fica nervoso. O que a palavra de Deus fala? Irai-vos, mas não pequei. Gente, tem momento que a gente fica mesmo nervoso. A raiva, o medo, a tristeza, embora são sentimentos que teoricamente parecem ruins, mas são sentimentos que fazem parte do ser humano. Então, tem momentos que a gente vai ficar nervoso mesmo, tem momentos que a gente vai meio que perder ali, né, o eixo das coisas, mas nesse momento é a hora que você tem que respirar, pensar antes de agir. Porque a pessoa colérica, por exemplo, ela é aquela pessoa, assim, pode-se dizer que se ira com facilidade, a ira que eu falo é a raiva, que ela tem um pouquinho de impaciência, de intolerância. Mas por que isso acontece, Renata? Tem um motivo, vou lá explicar. Porque geralmente o colérico, ele é muito correto naquilo que ele faz, ele tem certeza daquilo que ele está agindo, ele é muito ativo, então ele é muito otimista, ele pensa assim, não vai dar certo, vamos fazer. Ele quer, a pessoa está pensando, ele já está lá na frente produzindo alguma coisa, né? Ele tem um senso de liderança incrível,
que essa é uma das principais características positivas do colérico. Você quer botar uma empresa para decolar? Contrata um colérico como administrador. Porque ele tem essa força, essa garra, ele tem uma parcialidade, assim, uma imparcialidade, aliás, diante de uma situação, porque ele é mais razão do que emoção. Pode-se dizer que é praticamente razão. Ele é muito racional. Então, ele analisa o 880. Não tem aquele negócio de meio termo, não. Ele olha assim e fala, não, porque isso é isso e ponto. Né? Até porque ele tem todo um estudo diante de uma situação. Ele já tem ali, né, tudo ali cronometrado, porque como ele é bom líder, então ele já sabe exatamente com o que ele vai falar. A única coisa que o colérico tem que tomar bastante cuidado, embora ele seja otimista, embora ele seja bom líder, tudo isso que eu já falei, ele tem que tomar cuidado na intolerância dele. Às vezes ele tem intolerância com as pessoas que têm erros, ou até mesmo ele não tem muita paciência. Por exemplo, colocar um colérico para andar com uma pessoa que é mais lenta, que não tem tanto aquele raciocínio, ele vai ter muita dificuldade. Porque enquanto ele está lá na frente, o outro ainda está dando o primeiro passo. Entende? Outra coisa, quer deixar o colérico irritado é na hora que ele está no momento dele, que está ali naquele momento de tensão, que ele está ali, né, ficou irritado com uma situação, você vai lá e vai debater com ele naquela hora. Gente, não façam isso, por favor. Por exemplo, se você tem um marido colérico em casa, se você é colérica, você já deve ter reparado nisso. Quando você está naquele momento seu que você está ali despejando, falando alguma coisa, e a pessoa vem de encontro com você com outro argumento, é muito difícil controlar o ímpeto da raiva, né, do nervosismo na hora. Porque, geralmente, quando o colérico fala alguma coisa, ele entra na razão dele, lembra? Que eu disse que ele é razão. Então, ele acha que ele está correto naquilo. E ele tem argumentos favoráveis para aquela situação. Então, naquele momento que ele está ali dominando a situação como um líder, não é hora da gente falar com ele. Tem que esperar acalmar para depois conversar. Ele, embora ele tenha esse temperamento, esse ímpeto, ele tem um coração muito nobre e bom. Então, quando passa aquele momento de raiva, de nervosismo, ele acalma e escuta o outro. Aí sim, ele para refletir. Outra coisa também, eles têm uma facilidade até de reconhecer, de pedir perdão, falar, não, tranquilo, eu errei aqui, foi ruim. Né? Eles têm essa facilidade de reconhecer o erro também. Só que, lembra que eu disse, esperar o momento da pessoa falar. Por exemplo, tem né, mulheres que têm um esposo colérico em casa, aí às vezes naquele dia que o serviço dele foi um estresse, ele chega em casa nervoso, agitado, e aí ela começa a falar coisas. Amor, tem que pagar a conta, tem isso, tem aquilo, amanhã tem que fazer isso aqui, tem que levar o menino para a escola. Sabe, começa aquela coisa com ele. Aí, minha mãe, o que acontece? Vira aquela guerra na casa. Porque o colérico, ele não gosta de perder uma batalha, né? Ele é muito ousado. Aliás, uma coisa bonita nos coléricos, que eu até admiro, é justamente a ousadia e a coragem. Ele não tem medo de um desafio. Aliás, ele precisa constantemente estar se desafiando para ser motivado a ter um propósito de vida. Ele precisa de um desafio, é isso que alimenta ele. Quanto mais difícil for uma situação, aí que ele vai. Que ele precisa provar para ele mesmo, para as pessoas que ele é capaz, que ele consegue. É isso que deixa ele feliz e motivado. Por isso que às vezes passa um ar, assim, uma sensação de arrogância, né? Nossa, tá querendo saber mais que a gente. Mas, na verdade, é o estilo dele de ser. Ele tem um lado, assim, muito otimista, muito de para frente mesmo, de buscar um futuro, de correr atrás do que quer. E a maioria das vezes ele consegue, porque ele é muito persistente naquilo que ele faz, né? Então, é o lado positivo. Viu só, gente? Colérico não é só isso aqui não, tá? Não é só bomba, não. Presente. Tá vendo? Eu coloquei um símbolo de uma bomba aqui. Não é só bomba, não. Eles têm os lados bons também. Ainda bem, né? Se vocês jogarem na internet, se vocês colocarem no Google lá, pessoas coléricas, para ver fotos, tudo, só vai ver gente nervosa, irada. Porque, na verdade, é o que eu disse, como eles são muito razão, por exemplo, dentro de uma empresa, vou dar um exemplo de novo de uma empresa. Um funcionário chegou atrasado numa reunião importante e a desculpa que ele deu foi uma desculpa banal. Sim, tipo assim, você percebe que ele poderia ter feito um esforço, alguma coisa. Enquanto os outros temperamentos vão tentar compreender, passar o colérico, não.
Ele vai chegar no funcionário e falar assim, olha, você sabia que aquilo é uma reunião importante, que isso não se repita, da próxima vez é uma advertência. Então, ele vai deixar a emoção de lado e vai agir de uma forma correta do que tem que ser. Entende? Ele não vai deixar transparecer somente a emoção, porque até porque uma empresa precisa andar, ela precisa de funcionários comprometidos. Então, ele tem essa visão. Os grandes coléricos que nós conhecemos no Brasil, no mundo de pessoas importantes, são geralmente militares, presidente da República, pessoas que chegam no alto topo, que têm essa visão de liderança, que conseguem olhar tudo com amplitude, analisar riscos, né, pós, contra de cada situação. Verdade. Ele tem essa firmeza e essa coisa assim de saber lidar nas mais diversas situações de uma forma bem... Às vezes ele passa até uma dureza, né, uma rigidez, mas é uma forma correta que ele tem de encarar as dificuldades e os conflitos. E que é muito positiva também em determinada situação. Porque tem hora que você tem que ser firme. Uma mãe colérica, ela é firme com o filho, ela impõe limites. Enquanto o outro temperamento deixa a corda correr frouxa, né, em determinadas situações e é prejudicial na educação dos filhos, né? A gente sabe disso. E aí, quem é colérico aí, dá um sinalzinho, além da Elizabeth, que já se manifestou. Dá um sinalzinho aí, gente. Eu sou colérica com melancólica, só que o predominante é colérico. Nossa! Imagina. Outra coisa importante que você disse aí, para tirar uma dúvida para as pessoas. Na verdade, se a gente for observar, todos nós temos um pouquinho de cada temperamento. Porém, um predomina na nossa vida, que tem mais características, né, daquilo que nós somos. Então, nós temos, eu posso dizer que nós temos um primeiro predominante e um segundo que fica ali bem encostadinho. Por isso que a Elizabeth diz que ela é colérica com melancólica. E também depende, às vezes, das situações, né, de algum momento, um ou outro vai agir mais do que o outro. Entende? Por exemplo, se você é melancólica como segundo, dependendo de uma situação que te deixa muito triste, muito sensível, você vai ficar num tempo maior de melancolia, você não vai conseguir agir com a rigidez do colérico. Entende? Vai ficar mais melancólica. Então é mais ou menos assim que funciona essas questões aí. Vamos então falar do próximo, ó, deixa eu ver aqui, Noelange, né? Noelange é minha cunhada. Ai, que legal. Ela colocou lá que ela é colérica também. Estamos juntas, né? Vamos lá falar do temperamento. Seria o sanguíneo. Bom, quando a gente fala de sanguíneo, a gente lembra de quê? Sangue. Sangue é o quê? Vivo, vermelho. É aquela pessoa, uau, alta astral, que chega chegando no lugar, que gosta de um holofote, que gosta de ser notada, né? Que gosta de... É aquela tipo de pessoa assim que fala, nossa, chegou a fulana no ambiente, ela vai iluminar esse ambiente aqui. É muito intensa, geralmente ela ri alto, ela conversa com intensidade, ela é aquela amiga, companheira, vamos junto, vamos embora, né? Ela às vezes é impulsiva, às vezes ela fala assim coisas que talvez não deveria falar, é o tipo do... Como é que eu vou te dizer? Aquela pessoa que extrapola um pouquinho, às vezes, nas brincadeiras, no jeito de falar, justamente pela expansividade dela. É um pouco desatenta. A maioria das pessoas sanguíneas tendem a ter um déficitzinho de atenção, né? Uma coisinha assim, uma hiperatividade. São pessoas muito agitadas, ansiosas, né? Então, elas tendem a ter essas questões aí. Elas estão bom com pessoas muito gente. Muito legal isso. É muito legal, a gente já vem alguém em mente, né? Não, e o legal é que todo mundo, depois de uma aula dessa, vira psicólogo. Começa que você vai começar a humanizar todo mundo, né, gente? É muito bacana. Olha lá, só colocando os nomes das pessoas. Então, aquela pessoa impulsiva, sabe, que chega no lugar. Até coloquei uma foto aqui, olha, uma sanguínea. Aquela risada descontraída, aquela pessoa que é, alta astral. Eu sou sanguínea, meu primeiro é sanguíneo e o segundo predominante na verdade, é supino. Alguém falou que pausou. Voltou, gente? Tá normal? Pra mim tá normal aqui, não pausou nada não. Ah, tá, então vamos lá. Diz a internet dele que pausou. Então vamos lá. Pode então, ser. Então o sanguíneo, ele é intenso, ele oscila nas emoções.
Uma hora ela tá super animada, depois de repente ela já fica. Ela vai de acordo com o momento. Se ela precisar chorar com alguém, ela chora. Se ela precisar sorrir e animar todo mundo, ela vai animar, né? Então ela tem essa oscilação. São pessoas mais agitadas, têm dificuldades para dormir às vezes, preocupam muito com a manhã, ansiosa, né? Porque elas querem as coisas assim muito intensas. Enquanto o colérico é muito racional, o sanguíneo ele oscila entre a razão e a emoção. Então, uma hora ele está pensando com a cabeça, outra hora ele age com o coração, e assim vai, né? Então, mas ela é uma pessoa extremamente agradável, ama fazer isso aqui, gente, lives como essa aqui, ó, se mostrar, falar, eles gostam disso, de se comunicar, são excelentes comunicadores, né? São pessoas que conseguem realmente atrair o público para si, conseguem explicar, né, para as pessoas, conversar, se expressar bem. Então, o sanguíneo ele tem essa característica. E tem também, isso aí foi criação nossa lá do grupo das mulheres que a gente fazia, os hemorrágicos, né, gente? Que é os sanguíneos ao quadrado. Brincadeira. Não... Porque sangue, né? Você tem coisa profunda. Então tem os hemorrágicos, tem uns que são extremo. Vou dar um exemplo de sanguíneos, humoristas, pessoas que gostam né, de estar ali no público, gostam de fazer os outros rirem, gosta de estar sempre em evidência. E aí há uma disputa muito grande entre o colérico e o sanguíneo. Imagine um casal, colérico e sanguíneo. Porque os dois ali querem estar na evidência, né? O colérico na sua razão e o sanguíneo na sua maneira de expressar, de ser intenso, ele também quer competir ali. Então, são dois temperamentos muito difíceis, às vezes. E tem pessoas que também são coléricas com sanguíneas. A minha irmã é assim, minha irmã do meio. Você imagina a situação, gente? Turbilhão de emoções, né? Ao mesmo tempo, colérico e sanguíneo. Temos muitas pessoas assim, tem uma amiga também que é assim, e elas falam que sofrem com essa intensidade de emoções. Em relação às doenças da alma, eu esqueci de falar um pouquinho, no colérico, vou dar um exemplo aqui para vocês. As pessoas coléricas têm tendência a ter problemas estomacais, enxaquecas, gastrites, coisas de estômago, úlceras. Por quê? Como elas ficam o tempo todo com um nível de estresse elevado, muitas das vezes aumenta até o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse que nós temos. Quando ele está em alta, a pessoa tende a adoecer emocionalmente, ficar estressada, com dificuldade para dormir, né, mais nervosa, agitada. Isso vai diretamente para sintomas psicossomáticos que nós chamamos. São sintomas que vêm da mente e vão para o corpo, somatizam no corpo. Então, os coléricos sofrem muito com essa intensidade. Os sanguíneos também, de uma certa forma. Mas o sanguíneo está mais ligado à questão da ansiedade, essa hiperatividade de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Gente, alguém conhece uma pessoa que quer estar em todos os momentos, em todos os lugares possíveis? Sim. Por exemplo, na igreja, ela está em tudo. Ela está nas crianças, ela está nos casais, ela está nas mulheres, ela ajuda tudo. Está na portaria, está na cantina, está em tudo quanto é lugar. Em casa, ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Tem dificuldade até de delegar funções para as outras pessoas, porque ela acredita que as outras pessoas não vão fazer o trabalho tão bom quanto o dela. Então, ela precisa, né? Ela tem tendência a esse perfeccionismo, então ela tem dificuldade de extrair ali, de passar funções para as pessoas e acaba acumulando tarefas para si. Ela fica extremamente sobrecarregada. Então, o sanguíneo ele está em tudo. Legal. Né? Quem for aí, identifica o dedinho. E, gente, outra coisa. Uma outra dificuldade do sanguíneo. Querer agradar todo mundo. Não consegue falar não. Porque ele precisa também dessa aprovação das pessoas. Como ele quer inconsciente, tá? A plateia, as pessoas sempre perto dele, porque ele precisa de gente, ele gosta de estar no meio de pessoas, então ele acaba sendo o bombril, 1001 utilidades. E aí você acaba fazendo tudo para todos, né? Esquece um pouquinho de si mesmo, esquece de olhar as suas reais necessidades, priorizar a si mesmo, porque ele acha que se ele não trabalhar, se ele não estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, ele vai estar sendo infeliz, ou ele vai estar sendo ingrato com alguém, ou ele preocupa muito com as pessoas. Outro ponto importante do sanguíneo, justifica-se demais. Gente, por exemplo, você fala uma coisa para mim,
né? Renata, não teve como fazer tal coisa. Ah, Elizabeth, tudo bem. O colérico vai falar assim, ok, tudo bem, já entendi. O sanguíneo, olha, não teve como, porque aconteceu isso, 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 você entendeu? Porque assim, 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 então ele tenta te convencer do que ele falou e que ele, né, tenta se justificar o tempo todo diante de uma situação. Isso gera um sofrimento enorme, porque ele sempre tem que estar ali depositando uma energia diante de uma situação. Às vezes é uma coisa simples. Oh, não teve como tal coisa assim, assim, assim. Mas não, ele insiste, ele precisa falar. E quando ele percebe que as pessoas não estão compreendendo ele, eles se sentem mal. Eles ficam mal. Poxa, onde eu errei? Né? Porque a pessoa, pensar que ela não entendeu, acho que eu vou repetir de novo, vou mandar uma mensagem, vou ligar para ela, vou desenhar ela. Então, eles têm essa dificuldade de simplesmente falar o que precisa ser falado. Lembra que eu disse no início que ele fala demais às vezes? Sabe aquela coisa que você conta uma história tão extensa que você acaba se entrelaçando ali naquela situação? Então, eles tendem a se entrelaçar, às vezes, nas próprias questões. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. A parte positiva, eu falei, dele ser amoroso, dele ajudar as pessoas e tudo, e a parte negativa. Cuidado com essa intensidade, cuidado com a impulsividade, cuidado com as emoções, saiba falar na hora certa. Outra coisa, às vezes expõe demais a sua vida, aquilo que não precisa ser exposto, né? Saber se comportar no determinado lugar, não falar mais do que deveria, não agir mais do que deveria, ter certo equilíbrio emocional. Isso é importantíssimo para o sanguíneo, né? Vocês estão entendendo, gente? Manda um joinha aí. Super. Vocês estão entendendo aí certinho. Bom, o próximo temperamento que eu vou falar é aquele que todo mundo queria ser, gente. Que acha que é o mais perfeito de todos. Não é, eu falei para vocês hoje que tem um lado negativo e o positivo. Mas vamos lá. Próximo são os fleumáticos. O que os fleumáticos mostram pra gente? É aquelas pessoas calmas, tranquilas. Até coloquei uma figurinha aqui também. Vocês estão dando para ver? Todo mundo falando comigo. Yoga, né? Lá, um yoga lá, né? Ele lá todo zen e o trem acontecendo na frente dele. Os fleumáticos são aquelas pessoas mais calmas. Eu casei com um, gente. Não é fácil. Vou falar para vocês. Sabe aquelas pessoas que o mundo tá desmoronando e ela tá lá serena, tranquila, né? Não preocupa com horário, ele é de boa, né? Tudo tranquilo. Para tirar o pé do chão demora. Vocês têm noção, meu esposo, ele trabalhou com um cardiologista uma vez, aí ele começou a ter alteração de pressão aos 40 anos, devido à família dele. Aí ele foi procurar o cardiologista para fazer os exames, né? E aí o médico, já conhecia ele há muito tempo, falou assim, Leonardo, você teve só uma leve alteração de pressão, mas faz parte, porque ele é programador, trabalha muito à noite, né? Faz parte do seu dia a dia, dá uma equilibrada que vai dar certo. Para você morrer de infarto, vai demorar 3 dias no mínimo. 3, 4 dias no mínimo. O tanto que você é lento, né? Tipo assim. Então ele falou assim, não, vai dar um tempo de você chegar no hospital. Porque realmente, ele é tão calmo, tão sereno, que se for para morrer de um infarto, ele demora uns 3, 4 dias, gente. Porque é muito calmo. Muito calmo. Então, assim, e aí as pessoas até acham que é tipo, né? Ah, tá fazendo tipo, ele não é tão calmo assim, não. Pois é. Uma vez eu pedi para ele corrigir meu filho, né? Coisa de criança. E eu, vai lá, Leonardo, falar com o Guilherme, que o Guilherme tá fazendo tal coisa, né? Não pode. Aí ele, meu filho, pra que você tá fazendo isso? O menino começou a rir, gente. Gente, meu pai é assim. Aí ele começou a rir, eu, Leonardo, não é assim que fala. Mas pra que eu vou gritar com o menino? Deixa o menino, gente. É desse jeito. Aí você imagina uma sanguínea assistindo uma cena dessa, gente. Não é fácil. Graças a Deus. Misericórdia. Eu tendo sabedoria, respira. Que, na verdade, por que eu acho importante falar sobre isso? Teve uma que colocou aqui, câmera lenta, é exatamente isso. Câmera lenta. Na verdade, o que é importante falar sobre isso? Muitas das vezes, a gente julga o comportamento das pessoas achando que ele está fazendo porque quer. Porque por muitos anos eu briguei com essas atitudes do meu esposo, achando que ele fazia porque ele queria. Falei, gente, ele tá me pirraçando. Certeza que ele tá me pirraçando.
Isso aqui é de propósito. Ele não, ele chegou atrasado porque ele tá me pirraçando. São 18 anos chegando atrasado. Não tem lógico um trem desse. Então eu queria domá-lo, ensinar, bater de frente, falar, não, você tem que ser mais agitado, você tem que ser mais assim, né? Você tem que conversar mais com as pessoas. Porque o fleumático, além de calmo, ele é mais quieto, ele é mais calado, ele só entra num assunto quando ele é chamado. Aí vocês imaginam, enquanto eu, toda lá, uau, chega num assunto, numa roda toda comunicativa, ele, tudo bem, gente? Todo calado, na dele. Aí eu achava que ele não gostava dos meus amigos, que ele não queria estar no mesmo ambiente que eu, já pensava um monte de coisas, mas na verdade era o jeito dele de ser, né? Era o jeito dele de ser. E aí, às vezes, claro que, ó, tem uma falando aqui, o Rubens pirraça mesmo. Claro, lembra do que eu disse, que tem pessoas que aproveitam, que eu até ia chegar nisso no final, mas vou pegar seu gancho. Tem pessoas que aproveitam do seu temperamento para exagerar naquilo que faz. Por exemplo, quando as pessoas sabem do autoconhecimento, o que é mais fácil falar? Olha, Elizabeth, eu gritei com você porque eu sou uma colérica, você tem que me entender. Você entendeu agora? Então as pessoas escondem atrás de um diagnóstico, escondem atrás. Tem gente que é bipolar em casa, acha no direito de deixar a casa virar um inferno pela sua bipolaridade. Então, o que acontece? Tem coisas que, claro, a pessoa vai pirraçar mesmo. Ainda mais ele pensa assim, ah, ela vai me entender, ela já sabe que eu sou assim, aí ele vai lá e faz para pirraçar. Entende? Mas tem coisas que não, que é natural. Por exemplo, meu marido mesmo, ele chega atrasado. Eu sou metódica com horário, eu gosto de chegar no horário, né? Igual para a live ali, eu já me preparo, eu fico pensando naquilo que eu tenho que fazer. E ele sempre chega atrasado. Só que o atrasado dele, não sei o que acontece, gente, que sempre dá tempo. Misericórdia. Aí eu falo para ele assim, nós vamos atrasar, tal. Ele, calma que vai dar tempo, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Aí eu já entro no carro, falta 5 minutos. Pois ele chega lá nos lugares, a maioria, o negócio nem começou. Às vezes atrasa, um tempão. Aí ele fala assim, tá vendo? Se eu tivesse corrido aqui na hora que você queria... Aí eu falo, mas eu tenho que chegar no horário. Se as outras pessoas não chegam, é problema delas, não, né? Mas o que acontece? Ele tem a calma de fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito, do seu modo de agir, entende? Então, a gente precisa compreender. Como eu disse aqui, por que as pessoas querem sempre ser fleumáticas? Porque, na verdade, ele passa essa impressão do calmo, do sereno, do equilibrado, da pessoa que sabe falar na hora certa. Só que aí, vamos lá para o negativo do fleumático. Gente, porque tem também. As pessoas fleumáticas, elas tendem a ser indiferentes. E essa é onde mais dói. Por quê? Às vezes, diante de uma situação onde ele podia agir, onde ele podia fazer alguma coisa, ele sempre espera que o outro faça. Que não ele. Porque como ele é calmo e sereno, sabe aquela coisa que nada vai tirar a minha paz? A minha paz é muito cara, eu não vou entrar em nada que tire a minha paz. Nesse caso aí, em alguns momentos é lógico que a gente não tem que entrar mesmo, que a gente tem que evitar conflitos, mas tem momentos que eles exageram nessa atitude, e aí coisas simples que eles precisam agir, resolver, eles se esquivam para não sair da famosa zona de conforto. Que eu costumo dizer que de confortável não tem nada, porque não acontece nada ali. Zona de conforto é um lugar que você criou, que você não cresce e nem anda para trás, você fica ali estático. E os fleumáticos, eles gostam muito de ficar na deles, quietinhos, na paz interior deles, né? No processo ali, meditação só deles, no momento deles. Então, tudo aquilo que ao redor vai tirar a paz, seja uma discussão, ou, como eu brinquei aqui, né, ter que impor, ter que corrigir um filho na hora, tem que agir diante de uma situação, defender algo, falar alguma coisa, eles, dão um passinho para trás de ré, para não ter que me envolver. E aí, quando a esposa vê o marido não se envolvendo numa situação que diz respeito a ela, o que pensa? Tá indiferente comigo, não me ama, não quer, não é? A gente começa já a pensar assim, o que tá acontecendo? A pessoa não vai resolver isso para mim, não vai me ajudar. E aí é onde entra os conflitos, a questão da gente começar a se sentir mesmo que não é prioridade na vida da pessoa. E aí começa as questões, né, ali todas emocionais envolvidas, porque eles tendem a não se envolver mesmo e a ficarem parados, né? Não são ativos, eles são mais passivos diante de uma situação.
tem momentos que a gente tem que dar uma equilibrada. Eu costumo falar que o Leonardo hoje é meu equilíbrio. Porque como eu sou muito agitada, quando ele vê mesmo que eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ele fala, ó, vamos frear, aí eu até paro para ouvi-lo, porque ele tem razão. Entende? Mas tem coisas que eu preciso colocar ele para frente. Não, isso você tem que fazer. Isso aqui você tem que fazer. Porque se eu não falasse, imagina que uma casa com 2 fleumáticos, gente. Não anda. Imagina 2 fleumáticos juntando dinheiro para comprar uma casa. Demora 30 anos para isso acontecer. Você entende? Porque eles não têm aquela atitude de fazer acontecer, ficam esperando um bom tempo. Eles usam muitas desculpas. Ah, se eu sair agora, vai chover. Ah, se eu fizer tal coisa, vai dar errado. Eles são muito cautelosos até demais. Tendem a ficar parados diante de uma situação porque tem medo de ousar, né? Ele tem medo de ir em frente das situações. Então, assim, tem esse lado legal do calmo, do sereno, mas tem o lado negativo da passividade em excesso. Então, precisa controlar esse lado aí, administrar melhor as emoções, ter mais ousadia, né? Ir mais em frente em situações que precisa realmente tomar uma postura, porque aí é os famosos homem banana, mulher abacaxi, né? A gente não ouve isso na história, sim, justamente por isso, porque aqueles homens mais passivos, e aí a mulher fica com aquela fama horrorosa de ser o homem da casa, né? De tomar a frente, de não ter sabedoria, porque às vezes o parceiro, né, o cônjuge, não tem essa atividade, ele não é ativo, ele não tem essa percepção de que ele precisa melhorar o jeito dele de ser. A maioria dos homens são, assim, fleumáticos, tem uns na verdade, homens eu costumo dizer que é meio extremista. Ou ele é colérico, ou ele é fleumático. Totalmente parado. Né? Ele é mais assim. Realmente é uns extremos. Porque homem é razão, gente. Mulher é emoção. Então a mulher fica muito ligada ali entre o colérico, mas também o melancólico, né? O supino, porque ela é muito emoção, vai muito no sanguíneo. A maioria das mulheres são sanguíneas. Então, nós temos que observar isso aí, esse ponto de equilíbrio dentro de quem somos, para a gente observar se as nossas atitudes podem ser melhoradas, se em alguns momentos eu preciso agir mais, falar menos, ou então falar mais, né, se impor mais. Então, tudo isso aí tem que haver um equilíbrio na balança. Então, vocês estão percebendo aí que todo temperamento tem o lado bom e o lado ruim. Porque eu já vi muitas ministrações de falarem do fleumático assim, como se eles fossem, né, as perfeições. Na verdade, não são. Verdade. Ninguém é perfeito. Então, a gente precisa analisar tudo, né, com os dois lados da moeda. Os dois jeitos ali. Tanto o lado negativo e positivo, que tudo tem esses dois lados. Vocês estão entendendo aí, gente? Legal. Vamos pro 4º temperamento aí. Melancólico. A Isabel até riu aí, porque ela tem um pouquinho, né, gente? Melancólica, até peguei preto e branco, ó. Pessoa mais fechadinha nas suas emoções, sensível. O melancólico tem uma característica muito peculiar, que o melancólico é de melancolia. Melancolia é aquela coisa intimista, tristeza mesmo, facilidade para viver emoções mais tristes, né? Eles são muito intensos também, sensíveis. Então, às vezes, acontece uma situação difícil para ele leva aquilo, ele absorve aquilo, gente, com uma intensidade tão grande que acaba adoecendo. Tem tendências, né, a terem mais depressão, porque eles gostam de ficar mais só. Outra coisa, eles gostam, na verdade, desse encontro com si mesmo, de ficar mais sozinho, de ficar no seu quarto, no seu cantinho. Eles são os famosos antissociais. Alguém já ouviu esse termo? Antissocial? São aquelas pessoas que não gostam de muita aglomeração, não gostam de muita gente, eles preferem ficar mais no mundo deles, que é mais confortável, né? Eles são pessoas que gostam de observar muito, eles são extremamente observadores. Por exemplo, eles vão ler um texto, eles analisam o texto na sua profundidade, naquilo, uma música que vai ouvir, ele pega aquela letra ali, coloca dentro dele, fala, nossa, essa letra aqui é profunda, né? Viaja. Viaja, né? Vou falar viagem na maionese, eu vou entregar a minha idade. Mas eles viajam por aí, né? E tinha esse termo antigamente, viajar na maionese. Mas então, eles são assim, muito intimistas, são pessoas ligadas à arte, à música, a escrever,
são escritores, eles são aquelas pessoas que vão para um lugar, por exemplo, numa praia, fica analisando a brisa, o mar, aquele momento ali, sabe, de respiração, de refletir sobre a vida, eles são muito reflexivos, entende? Eles pegam uma situação e falam, né, vou pensar aqui, vou me imaginar daqui 10 anos, como que eu vou estar. Então, eles pensam muito, são muito observadores, muito pensativos. São pessoas calmas também, tranquilas, serenas, não gostam, como eu disse, eles não são de responder, só que tem um pequeno problema. Eles estão de guardar coisas. Então, como eles não conseguem expor, os melancólicos são os mais difíceis para ir para a terapia. Porque eles têm uma dificuldade imensa de falar, de colocar para fora aquilo que sente, entende? De demonstrar fraqueza, de colocar mesmo e se expor. Eles não gostam de exposição. Lembra que eu falei dos antissociais? Eles não gostam de exposição. E isso eles levam também para as emoções. Eles têm uma dificuldade imensa de falar o que sente, de se abrir. Aí como que eles se expressam então, Renata? Muitas das vezes eles conseguem expressões positivas, ligado à arte, escrever, né, fazer um diário, fazer posts na internet, como, né, as pessoas começam a mexer com a internet para mostrar, para ajudar outras pessoas. Então eles usam isso para o lado positivo. Já outras pessoas não conseguem se expressar através de músicas, escritas, enfim, e aí entram no seu mundo interno e adoecem. A maioria das pessoas que a gente vê por aí, que tentam, né, o suicídio, até cometem isso, se você for buscar no histórico dele, grandes roqueiros, essas pessoas, né, ligadas, que envolvem com álcool, com drogas, são pessoas que possivelmente eram melancólicas e usaram essas coisas como fuga, né? Bebida, droga, tudo exagerado, em excesso, baixa autoestima, tem essa dificuldade na vida, porque tudo para eles é muito intenso. Então eles veem uma situação ruim, por exemplo, um melancólico que sofre um bullying, aquilo ali vai ficar marcado para ele pro resto da vida. Se ele não tiver o conhecimento de buscar uma ajuda, a disponibilidade de se abrir, ele vai ter aquilo interno nele que vai refletir em todas as áreas da vida dele. Porque ele ficou com aquilo guardado, internalizou. Então, ele é uma caixinha. O melancólico, ele é uma caixinha, onde ele guarda coisas. Eu costumo dizer no consultório, quando eu atendo o melancólico, vamos abrir essa caixinha preta aí dentro de você? Que realmente é isso, é um baú que ele guarda de coisas e que precisa ser aberto. E outra coisa, eles são muito desconfiados. Eles são amigos fiéis, mas não é todo mundo que é amigo de melancólico, não. Eles analisam, deixa eu ver se eu posso confiar, deixa eu ver se essa pessoa realmente é digna da minha amizade, né? Se eu posso ter certeza ali. Então, eles só mergulham num relacionamento, seja ele de amizade, seja ele qual for, quando ele tem certeza do que ele está fazendo. Diferentemente do sanguíneo, que vai de cabeça, decepciona, frustra, mas ele vai. O melancólico não, ele analisa, peraí, deixa eu ver se eu entro nessa situação. Será que vale a pena? Né, o pós, os contras, ele vai no alfabeto inteirinho, analisa o A, o Z, o B, até chegar lá no final, para fazer. Então, eles têm, por isso que a gente fala que eles são antissociais, porque eles têm dificuldades. Porém, quando eles conseguem um amigo, eles são fiéis até o fim ali, são amigos mesmo até debaixo d'água, né, como se diz, são amigos mesmos, porém são de poucos amigos, mas de qualidade. São pessoas que estão ao redor dele que ele considera de qualidade, né, embora são poucos, mas é de qualidade. Aí, só que tem um problema, quando decepciona também, esquece, gente, fazer o melancólico voltar com aquela pessoa, muito difícil, justamente pela desconfiança. Então a pessoa tem que pagar um dobrado ali para provar para ele que realmente mudou, né? Que, enfim, ele tem a dificuldade de lidar com isso. Então, como eu disse, a tendência do melancólico, em matéria emocional, é ter essas situações de depressão, angústia. Por quê? Porque justamente por essa intensidade. Por exemplo, eles demoram mais a elaborar um luto, eles demoram mais a elaborar a perda de um emprego, a um término de relacionamento. Essas questões que acontecem no dia a dia, eles tendem a demorar mais a elaborar esse tipo de situação, justamente pela dificuldade de colocar para fora. Porque, gente, a cura, ela vem pela fala. Ela vem pela fala. Quando você expressa e você fala o que você sente, automaticamente algo muda dentro de você. Porque você se esvazia de algo ruim.
Entende? Quando você coloca pra fora, mesmo que seja para falar assim, eu tô chateada com isso, fulano é isso não tem problema. Quando você expressa, por isso que os coléricos não têm tanta tendência à depressão, porque o que eles têm que falar, eles falam mesmo que seja duro, mesmo que seja uma coisa dura. Sabe aquela pessoa assim, eu falei tudo que eu queria, ufa, agora aliviou, resolvi. Né? Não estou dizendo que nem sempre isso é positivo, né? Nem sempre a fala foi positiva. Não. Mas eles conseguem ter uma leveza. Depois que eles falaram ali, eles aliviam que é uma coisa. Inclusive, no dia seguinte, eles conversam com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Porque já resolveu, gente. Ele já resolveu. Para que ele vai ficar remoendo o que já passou? Enquanto o melancólico, não. Ele fica preso. Olha, você falou aquilo comigo. O melancólico tem muita tendência ao famoso vitimismo. Né? Aconteceu comigo aquilo em 1900 e alguma coisa, às tantas horas da tarde, aconteceu, a pessoa falou isso, ele lembra de coisas, tem uma memória de elefante, ele lembra de coisas assim que foi lá com detalhes, uma riqueza de detalhes, justamente porque ele absorve aquilo com muita intensidade. Então, quando você vê uma pessoa que tem muita tendência a ter essa dificuldade, tudo, pode perceber que ela é uma pessoa mais melancólica. Aí a gente tem que saber como lidar, o que falar para ela, porque realmente ela sente mesmo. Ela sente aquilo com muita intensidade. Não é porque ela quer, é porque a forma dela de enxergar a vida é nesse sentido, né? É dessa forma. Então, o que o melancólico tem que fazer? Buscar alternativas onde ele consiga se expor. Mesmo que não seja de uma forma muito aberta, mas que ele consiga, através da música, através de situações onde ele possa se expressar, né, com terapia, com pessoas da confiança dele, que ele não guarde coisas para si, para que não gere um adoecimento. Porque a chance de chegar numa depressão, né, é muito grande quando a pessoa tem o lado melancólico dele dentro de si. Porque é mais difícil dele administrar as emoções negativas. E outra coisa importante também, para encerrar aqui com o melancólico, é a questão do pessimismo. O melancólico, às vezes, tem que tomar muito cuidado. Como ele é muito observador, como ele é muito pé no chão, às vezes ele tem uma visão, tipo assim, não vou fazer porque eu acho que não vai dar certo, aí acaba que paralisa ele. Então, ele é diferente do colérico que peita uma situação com toda a força de vontade, e garra e ousadia, ele vai mesmo que quebrar a cara ele vai, o melancólico já tende a reter demais. Então aí ele deixa de fazer e o pior de tudo, no final, ele se frustra porque não fez. Aí ele se sente a pior pessoa do mundo. Meu Deus, eu devia ter feito, por que eu não fiz, por que eu não falei, por que eu não agi de tal maneira, agora já passou, né? Então ele sente assim que é a pior pessoa do universo. Aí depois ele volta a sua condição atual e segue o baile, segue a vida, né? Mas primeiro ele sofre muito, para depois ele continuar seguindo. Nossa, que legal. Eu vivo esses dois mundos, na verdade, né? Ao mesmo tempo de colérica, de falar, de ir para cima, aí em algumas situações já é totalmente o contrário. É muito engraçado. Dois extremos, né? E causa um sofrimento, né? É o famoso... Nossa, muito. Um dia você tá muito feliz, outro dia você tá mais triste, um dia você tá muito agitado, outra hora você já tá mais melancólica. Um dia você quer ver gente, Exatamente. Você quer ver outro dia você já não quer, né? Outra coisa importante, quem tem melancólico em casa, deixa ele no momento dele também. Tem aquele dia que você quer ficar sozinha, tem aquele dia que você quer um minuto de calma, um minuto de silêncio. Permita, deixa ele se sentir assim, para que ele consiga absorver melhor as emoções e agir diante de uma situação. Não fica cobrando, você precisa fazer tal coisa, você precisa sair, você tem que levantar, você tem que fazer tal coisa. Não, ele tem o tempo dele, ele tem o momento dele. Tem momentos que ele só quer ficar no quarto ouvindo uma canção ali que alivia a alma. Tem momentos que ele só quer simplesmente ler um livro, né, para se sentir melhor. Então, tem momentos que ele não quer realmente holofotes. Aí, o que eu acho importante? Por exemplo, por que é bom conhecer o temperamento? Vamos supor aqui, isso aí eu vou dar diquinhas pros relacionamentos agora, quem é casado aí. Legal, anota aí, gente. Anota aí. Se tem um marido sanguíneo em casa, quer agradar um sanguíneo, ou a mulher também, vice-versa, ou a mulher ou o esposo sanguíneo, quer agradar ele, dia do aniversário dele, faça uma festa. Mesmo que seja, não precisa ser frondosa, não. Mas chama o parente, chama um amigo, faz um churrasquinho ou um bolinho que seja, mas mostre para ele
que ele é importante, deixa ele no centro das atenções. Isso serve tanto para o marido como para a mulher. Ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser paparicado. Agora, se você tiver um marido melancólico, você vai fazer um festão para ele, para expor ele, ele vai gostar, gente? Ou a mulher? Não. Certa surpresa, então, acabou. Não façam isso, por favor. Por isso que é importante você conhecer. Às vezes você faz uma surpresa para o marido achando que está abafando, mas isso não é a linguagem dele de amor, não é o jeito dele de agir. E aí, ele vai ficar assim, poxa, legal, né? Por exemplo, o sanguíneo gosta de festa. Ela faz com ela, né? Vou fazer, acontecer, vou reunir. Aí a pessoa tá lá assim, tá, mas eu preferia que fosse um jantar a dois. Por exemplo, o melancólico preferia muito mais um negócio intimista, um jantarzinho a dois, uma coisa. Tô dando exemplo aí da questão de aniversário, para vocês terem uma visão de colocação de coisas. Porque às vezes você faz algo para alguém esperando que ele vai retribuir achando aquilo o máximo. Mas na verdade aquilo é para você, não é para ele. Então você tem que entender a linguagem do amor. Seu filho, por exemplo, um adolescente, ele é melancólico. Às vezes o adolescente é mais tímido, né? Meu filho é melancólico. Não adianta, gente. Você quer deixar meu filho irritado, é fazer exposição. Chamar aquele tanto de gente e falar, vem aqui agora, é sua vez de conversar, de falar. Ele odeia isso, entendeu? Então ele prefere mais uma carta, ele prefere mais, vamos ali só no cinema, ali eu, você, seu pai, seu irmão. Ele prefere assim. Então um restaurante com menos gente, né? Já eu não, eu amo festa. Se deixar meu aniversário é igual cigano, é 3 dias seguidos, gente, de festa. Mas é o meu jeito de ser, né? E tem pessoas que não gostam, tá tudo bem. Porque aí você vai querer obrigar o outro a gostar desse tipo de coisa. Então, quando for preparar, outra coisa importante também, que dá uma live maravilhosa, eu quero até depois te deixar o contato da minha amiga Flávia Aragão, psicanalista, ela fala muito sobre as linguagens do amor. Então você precisa conhecer, né, as pessoas que convivem com você, qual é a linguagem. Por exemplo, tem pessoas que a linguagem do amor dela é um ato de serviço, não é um presente. Aí você vai lá e chega todo dia com um presente, ela nem importa, ela agradece, mas deixa lá. Porque não é a linguagem dela. Aí você vai lá e faz um favor para ela. Ela fica toda feliz, fica apaixonada, fala, nossa, muito obrigado por aquilo que você fez. Então, depende muito, você precisa conhecer. Como eu disse aí, os melancólicos, os fleumáticos são pessoas mais tímidas. Então, nunca exponha esse tipo de pessoa. Nunca coloque ele em evidência, em exposição, porque eles não vão ficar bem, né? Eu tenho muitas pessoas que eu sempre convidei para lives, que elas falam assim, doutora, Deus me livre, eu não dou conta de fazer uma live, de jeito nenhum. E são pessoas que escrevem muito bem, que falam muito bem, mas têm vergonha de expor diante de uma câmera. Ok, já tem pessoas que falta pedir, que dia que eu posso, né? Me fala aí, que dia que eu vou fazer essa live. Então, depende da pessoa. Nós temos que aprender a usar o que o outro tem de bom, tem que aprender a analisar as coisas sempre pelos dois ângulos, né? Então, essas dicas aí, cuidado com as exposições, aprenda a linguagem de amor do seu cônjuge, né? Do seu marido, da sua esposa, aprenda a linguagem do seu filho, né? Respeitem ali os limites, tudo com equilíbrio que vai funcionar muito bem. Muito bem. Vocês estão... Nossa. Eu tô delirando aqui. Cuidado com o horário. Muito legal. Tá? Muito já são 9 horas, mas o Instagram agora tá permitindo ir mais de 1 hora. Então, que bom. Então vamos embora, gente. A melhor notícia do dia. Melhor notícia para quem gosta de... então. Muito bom. E então, assim, a hora passou, a gente nem viu, né? Porque tá tão bom, assim. Então, nossa, muito bom. Eu amo falar sobre esse assunto, porque é incrível, gente. Quando a gente se conhece e permite o outro também, né? A gente conhecer o outro, permite também o outro mostrar quem ele é, aceita também o seu cônjuge, as coisas melhoram entre a gente, né? A pergunta aqui, existe uma possibilidade de mudar o temperamento? Acho que a pergunta é essa. Eu acho que eu falei vou repetir. Gente, não muda, melhora. A gente organiza ali, mas a essência dele fica. Então, a nossa pergunta é, Renata, o que eu preciso melhorar? Não é mudar. Porque quando a gente quer mudar, a gente é uma não aceitação, né? A gente muda situações ruins na nossa vida. A gente muda atitudes erradas, negativas, mas temperamento não, a gente melhora ele. Você não precisa deixar de ser colérica para você ser aceita, ou para você fazer o bem, ou para você ser uma boa pessoa. Você simplesmente precisa
potencializar o seu lado de líder, ser uma boa, né, organizadora ali, ser otimista, aumentar seu otimismo, a sua ousadia e diminuir a sua intolerância, a sua impaciência, trabalhar, como se diz, eu falo para os coléricos, pensa antes de agir. Esses dias eu coloquei um post muito engraçado, que fez muito sucesso lá no meu Instagram, e eu vou compartilhar com vocês. É de um cachorrinho na banheira, falando assim, essa semana eu não surtei, né, para dar orgulho para psicóloga. E é mais ou menos isso. Muito engraçadinho, coloquei. Nossa. Por quê? E o cachorrinho tomando banho, todo zen lá na banheira, falando que estava calmo, que não surtou, para dar orgulho para psicóloga. Aí eu até coloquei, gente, pensem de 1 até 100, até 1000, se for preciso. E é para tudo na vida. Isso serve não só para o colérico, só não melancólico e nem fleumático, por favor, que já pensam demais. Não pode pensar muito. Os sanguíneos, os coléricos, né? Pensem bem, respira fundo diante de uma situação e pergunta o seguinte. Eu costumo fazer uma pergunta para mim mesma e oriento também os pacientes. O que eu vou falar vai ser positivo? Como eu vou agir agora? Vai trazer um benefício? Porque se não trouxer, gente, não faça. Pensa, peraí, será que se eu falar isso com meu marido dessa forma, naquilo que ele acabou de fazer, vai ser positivo? Ou se eu agir dessa maneira no meu trabalho, vai ser para o bem das pessoas? Outra coisa, o bom líder, seja em casa, seja em qualquer lugar, é aquele que não expõe o outro. Entende? Então, o bom líder é aquele que chama o seu funcionário, pode até chamar a atenção dele, mas que chame no secreto, que converse, exponha. Aquela coisa de fazer fita ali na frente dos outros é muito do sanguíneo, é um lado negativo. Quando você vê um chefe chamando a atenção na frente de todo mundo, ou querendo os holofotes ali diante de uma situação, querendo mostrar, né, a sua autoridade, aquilo ali não é positivo. Você vai muito mais provocar uma situação de conflito do que uma coisa positiva, entende? Pode fazer, pode chamar atenção, pode ser rígido em algumas coisas, pode ser líder, mas saiba como fazer. Então, o que eu estou trazendo para vocês é isso, é o equilíbrio. Então, respondendo a pergunta, legal. O temperamento não se muda, ele melhora. Então, ele não é modificado por completo, mas ele é aprimorado. E está tudo bem. Então, a primeira coisa que nós precisamos na vida para conseguir ficar melhor nas nossas relações, seja ela no trabalho, no casamento, com os amigos, na igreja, em qualquer ocasião, qualquer sistema que nós tivermos, é a aceitação do que somos. Então, eu aceito, e a partir do momento que eu me aceito, eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Gente, tem gente falando que chegou pizza, gente. Que horror. E não tá como falar isso na live para uma pessoa que chegou do escritório e nem comeu ainda do consultório. Proibido falar de comida. Mamita, você tirou minha concentração agora, nesse exato momento. É isso aí, gente. Não, mas eu tinha que falar, né? Que o sanguíneo não ia ter batido aquela frase. Então eu tinha que falar, que ela colocou ali. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui, ó. Mesmo melhorando o temperamento, sempre os dois vão se... Isso. Sempre os dois vão se destacar. Um ou outro. Um mais e o outro tá bem ali do lado ali. E é como eu falei, dependendo da situação, por exemplo, um melancólico com um colérico, vivendo uma situação de luto, cada um vai interpretar de uma maneira. Cada um vai interpretar o luto de uma maneira. Uns vão, por exemplo, passar o luto com mais rapidez. Logo, logo ele vai, né, ressignificar, vai dar um jeito de focar em outra coisa, vai entender o contexto, tudo. Melancólico não, ele vai vivendo aquela dor com mais intensidade. Então, dependendo de uma situação que você vive, como você absorve aquela situação, o seu lado vai prevalecer. Um dos seus temperamentos vai prevalecer mais. Tem momentos que você vai sentir que você está com uma força de um colérico, tem momentos que você vai sentir que você está com a sensibilidade de um melancólico, tem momentos que você vai sentir que você está com a alegria de um sanguíneo, tem momentos que você vai ter calma como um fleumático, entende? Então, depende do contexto, o nosso temperamento vai sobressair diante de uma situação. O Tony aqui... Ô, Renata, tem uma pergunta, eu até coloquei aí na tela. Tem como ter mais de 2 temperamentos, um pouco de todos ou de algum? Sim, foi aquilo que eu falei. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho de cada. Em algum momento da vida nós vamos ter. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. A pessoa pode ser mais calma do mundo. Vamos imaginar uma pessoa fleumática com melancólica, que é o meu marido, gente. Vamos imaginar a cena, né? Fleumático com melancólico.
Tá bom, ele é calmo, ele é sereno e melancólico. Mas se chegar uma pessoa aqui em casa agora e assaltar a nossa casa e querer pegar um filho meu, o que vocês acham que ele vai fazer? Numa situação de conflito e de embate, o lado dele é de pai, o instinto dele é de atacar, é de defesa, é de fazer alguma coisa, é de talvez gritar, talvez de ir para cima da pessoa. Você entende? Então, depende da situação, um lado dele mais impulsivo vai agir diante de uma situação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém bem calmo, que de repente, num belo dia, ele estressa. Sim ou não? Alguém já teve? Pai. A pessoa vai ficando calma, 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 e de repente, puf, explode. Você fala assim, nossa, eu nunca vi que você falava desse jeito. Gente, você age assim. Você até pensa que está lidando com uma outra identidade. Fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Não é verdade? Então, tem momentos na vida da gente que a situação é tão intensa, que a situação é tão forte, que nos faz sair dentro de nós outro tipo de temperamento, outro tipo de atitude. E muitas das vezes, atitudes até que a gente nem imaginava que existia. Porque dentro de nós, Elizabeth, infelizmente, ou até felizmente, existem os dois lados. Nós temos o lado bonzinho, que é aquela pessoa tranquila, né, que quer fazer o bem, que ama as pessoas, e temos o lado mal também. Porque tem aqueles momentos que atiçam o nosso lado mal. Uma mãe, se você tem um filho aí, imagina fazer alguma coisa com o filho seu, gente. Nós não vamos ficar calmas diante de uma situação. Maltratar um filho, gritar com o filho seu, aí aquela leoa sai de dentro da gente. E é normal, pode ser a pessoa mais calma do mundo que vai sair essa leoa. Entende? Depende da situação. Claro que são leoas de intensidades diferentes, porque o colérico vai sair uma leoa, né, muito instintivo. E no fleumático, às vezes, tá uma leoa um pouquinho mais calma, mas vai sair. Então, talvez o fleumático vai falar coisas num momento como esse, pegando esse gancho do exemplo do filho, que ele jamais falaria numa outra situação. Entende? Que ele falasse assim, nossa, eu nunca pensei que eu fosse falar desse jeito com alguém, nunca pensei que eu ia agir dessa forma, justamente porque dentro de nós também tem essas raízes aí de outros temperamentos, né? Então, assim, outra coisa que eu quero trazer também como observação. De onde que vem, Renata, esses temperamentos? Você falou que é do DNA, da origem, vem de onde? Do nosso sistema familiar, muitas das vezes. Quem aqui já se viu parecida com a mãe ou com o pai? Quem? Ou com o tio, ou com a avó. Ah, eu sou assim igual a minha avó. Ah, eu sou nervosa igual meu avô. Ah, ou igual meu pai, igual minha mãe. Querendo ou não, pessoas, isso aí já dá uma outra live, viu, Elizabeth, a gente falar sobre o sistema. Querendo ou não, dentro de nós somos metade mãe, metade pai também. 50% deles, entende? E às vezes, inconscientemente, a gente não aceita eles como são. Inconsciente, porque a gente quer mudá-los, ou até porque a gente acha que não foi suficiente, ou a gente pensa assim que eles nos devem alguma coisa, um carinho, um afeto, ou alguma coisa, uma gratidão, seja lá o que for. Quando a gente faz esse tipo de não aceitação dos pais como são, de forma inconsciente, a gente não está aceitando nós mesmos. E aí, a gente passa o resto da vida nos conflitos existenciais. Quem eu sou? Por que eu não consigo ser feliz? Por que nada na minha vida dá certo? Por que eu fico paralisada? Por que as coisas não andam? Porque justamente dentro de nós não está completo, preenchido com o que realmente tem que preencher, que é a nossa origem. É de onde nós viemos. Alguma árvore, ela cresce sem raiz? Não. Nenhuma árvore dá fruto se não tiver uma raiz fincada. Não tem como você cortar, olhar a raiz e falar assim, ah, não, essa raiz está feia, está muito pobrinha, está muito feia, está muito sem conexão. Vou cortar ela e quero uma árvore sem ela. Não fica. A árvore morre. O que acontece na raiz? Ela morre. O que acontece com a gente quando a gente não aceita os nossos pais, quando a gente não aceita a nossa origem, a nossa essência, a gente acaba morrendo também. A gente caminha para a morte, não para a vida. Porque dos nossos pais veio toda a nossa fonte de vida. Costumo dizer que os nossos pais são os representantes de Deus na Terra. Né? Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Né? Os filhos são empréstimos que Deus nos dá para a gente cuidar ali, mas são tudo dele. Então, os pais são essa representação. Independentemente se eles tiveram, né, foram suficientes, se eles tiveram um bom equilíbrio emocional para nos guiar, para nos ajudar, precisam ser aceitos e bem elaborados dentro de nós.
Entende? Então, aquela mãe que a gente critica, nossa, minha mãe é muito ansiosa. A minha mãe, ela não para nem um minuto. Pode perceber que a gente vai ser do mesmo jeito. Porque a gente acaba criticando. Aquilo Verdade. que eu não quero é aquilo que eu trago para minha vida. Aquilo que eu não consigo, que eu não considero errado, que eu julgo, é aquilo que eu acabo atraindo. Infelizmente é assim. Então a gente precisa trabalhar em nós, o que ainda precisa melhorar, né? Fazer esses ajustes emocionais, se compreender, se entender, para que a gente consiga realmente sair desses conflitos aí existentes na nossa identidade. É isso aí. Eu sei que ainda tem o supino para falar sobre ele ainda, mas só para complementar isso aí que a Renata falou. Depois que eu tive o conhecimento dessas coisas, dessa questão do sistema familiar, do meu temperamento, nossa, ficou bem mais leve. Não é que ficou perfeito, porque nunca vai ficar, né? Mas ficou mais fácil de entender algumas coisas, de aceitar. É muito, nossa, é transformador, é libertador mesmo. É verdade, porque eu falo, gente, a aceitação é a chave. Porque uma pessoa, eu atendo muito pacientes, né, de bariátricas, que fazem cirurgia bariátrica para perda de peso, e antes deles fazerem, né, passam por avaliação, eles falam assim, doutora, eu tenho certeza que a partir do momento que eu ficar magra, que eu me sentir bem com o meu corpo, eu vou ser a pessoa mais feliz, porque o meu problema tá aqui, ó. Eu acho que meu físico tá mal, enfim. Quando ela faz a cirurgia, ela se torna uma pessoa depressiva. Às vezes, ó, estão pedindo para tirar a pergunta, deve estar atrapalhando. Eu tirei. Tá aparecendo ainda? Não está aparecendo. Às vezes Eu ele. tirei já. Ela está tentando aí, gente. Às vezes as pessoas. Peraí, deixa eu tirar de novo. Saiu. Para mim Isso saiu. foi. Foi? Para mim saiu. Confirmem aí, gente, se a pergunta saiu da minha frente. Então, para mim também não tá, não. O que acontece? A maioria das pessoas buscam nas coisas o vazio interno dentro deles. Se o vazio for a mãe, o pai, que não foi suficiente, só vai ser preenchido por quem? Pela mãe e pelo pai, tem que colocar no coração. Se o vazio for um relacionamento que não deu certo, só vai ser preenchido como? Ressignificando aquela relação que não deu certo. Se o vazio é a perda de um filho, só vai prejudicar, só vai resolver quando? Quando eu elaborar aquele luto. Então, não adianta eu colocar em o exterior o que precisa ser mudado dentro. A mudança ela é de dentro para fora. Eu não estou dizendo que você não pode fazer uma cirurgia bariátrica para se sentir melhor, que você pode, né, mudar o seu corpo, melhorar o cabelo, mudar de emprego para se sentir melhor, mudar a faculdade, não estou dizendo isso. Mas isso não deve ser a sua razão para ser feliz. Você precisa já ser feliz, verdade, completo, para depois melhorar aquilo que você precisa mudar. Entende? Então, a grande questão é a aceitação. Então, quando eu me aceito, eu consigo ser melhor naquilo que eu posso ser, consigo trazer as mudanças necessárias para a minha vida. Falaram aí que tá ruim. Ficou ruim aí um pouquinho, acho que a sua internet, mas já voltou para mim. Para mim também voltou. Melhorou já, ok. E aí, gente, tá melhor? Estão me ouvindo? Para mim tá ok aqui. Vão dizendo aí, esse negócio de internet é uma beleza, né? Uma hora tá ótimo. Tá ótimo, vamos lá. Para mim também tá ótimo aqui. Tô conseguindo ouvir vocês. Aliás, você, né? Ô, Renata, tem uma outra pergunta aqui na caixinha. Você prefere já responder ou prefere falar sobre o supino primeiro? Pode passar. Na verdade, entrou mais uma. Peraí, deixa eu abrir aqui ela. Aqui. Uau, essa pergunta é top. A pessoa pode parecer com os pais mesmo sem ter convivido com os mesmos? Sim, DNA, raiz. Lembra que eu falei para vocês que nós viemos, vocês veio de onde? De uma junção de pai e mãe, de uma junção de dois temperamentos, de uma junção de duas histórias de vida e saiu você. Então, da sua raiz, independentemente de você conhecer, mesmo você sendo um filho adotivo, mesmo se você nunca viu seu pai na sua vida, a essência está lá. A essência está lá. Então, às vezes, isso é bom também, você que fez essa pergunta, que você entende, às vezes, certos comportamentos. Né? Nossa, por que eu estou fazendo tal coisa se eu nem imaginava que eu ia agir dessa forma, tal? Porque, na verdade, está impregnado dentro de você. É como se fosse uma marca registrada. A nossa família é como se fosse um registro nosso.
né? E tudo que nós somos vem de uma consciência sistêmica, vem de um sistema familiar, vem de algo mais profundo. Pais, avós, tataravós, não tem como fugir disso. Vem de uma cadeia, né, de situações. Mesmo que eu não tenha convívio algum, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de envolvimento, ali dentro de mim tá pai e mãe. Não tem como fugir disso. O temperamento ele faz parte disso. Legal. Né? Muito bacana essa pergunta. Tem uma outra aqui. Gente, essa pergunta é boa. Para nós mulheres, os hormônios alteram o comportamento? Eu preciso mesmo responder. Inclusive, eu estou passando os problemas dele. Não é fácil. Altera e muito. Se você está nervosa, altera. Se você está ansiosa, altera. Atrapalha o ciclo menstrual da mulher, atrapalha o sono, aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol. Você pode dar uma disfunção na tireoide, né? Pode ficar mais depressiva, mais melancólica, mais nervosa. TPM, então, gente, a mulher devia ser proibida de trabalhar na TPM. Nos Estados Unidos tem uma lei... Principalmente as coléricas. Principalmente. Nos Estados Unidos tem uma lei para isso, algumas empresas já adotam isso, de liberar a mulher num período pequeno ali da TPM, uns 2 dias ali, fica liberada das suas atividades, para que ela possa, né, compreender as suas emoções. Aí, qual é a importância do autoconhecimento, então, diante disso? Opa, se naquele momento que eu estou vendo que meus hormônios estão alterados, o que eu preciso fazer? Desacelerar. Fazer atividades que me causam mais prazer, parar um pouquinho, tentar diminuir o ritmo do trabalho, fazer uma coisa que você gosta, uma caminhada ao ar livre, ouvir uma canção que te deixa bem, fazer uso de chás, coisas de vovó, gente, funciona muito bem. Chazinho, camomila, erva cidreira, faça ali naqueles momentos que você não tá bacana, que você não tá legal, né? Se dê o luxo de ficar uma meia hora ali, 1 hora sem fazer nada, só se conectada com você mesma, um banho mais demorado, porque você já sabe que você vai estar naqueles dias pilhada ali, tá com intensidade, você mesma vai tentar promover ferramentas para você melhorar, para que você não faça algo importante. Deposite essa raiva, esse estresse nas pessoas. Entende? Porque, infelizmente, as pessoas não têm culpa do que nós passamos. Então, quando a gente está naquele momento pilhado, desacelera, avisa para o maridão em casa, olha, hoje eu tô daquele jeito, tô nervosa, vamos fazer alguma coisa para melhorar, né? Ou então me deixa quietinha, não me provoca aqui, deixa eu bem quietinha, porque hoje eu tô daquele jeito que eu preciso ter um encontro comigo mesmo. Então, precisa desses momentos, né? Esses dias eu passei a tarde inteira jogando com os meus filhos aqui, um joguinho muito legal que chama Perfil, que você fica jogando, um monte de perguntas de conhecimentos gerais. Quando eu fui ver, eu passei a tarde inteira jogando. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu fiquei a tarde inteirinha no sábado sem mexer no celular. Porque como o celular de psicólogo, gente, o tempo todo recebendo mensagem, né? Então, foi o primeiro sábado, assim, que eu fiquei o dia todo, eu falei, gente, que legal. Aí eu precisava daquilo, foi uma coisa simples, uma atividade simples de jogar ali com os filhos, mas que me trouxe um alívio no meu dia a dia, no meu estresse, que foi um momento totalmente atípico do que eu estava acostumada a fazer. Eu saí completamente da rotina e me aliviou bastante. Então, tem momentos que a gente tem que fazer isso, sair da rotina, né, desacelerar, fazer uma coisa que talvez você nunca pensou em fazer, falar, não, hoje eu vou fazer tal coisa, vou sair para tal lugar, fazer uma atividade. Precisa sim, porque as mulheres, principalmente, são as que mais sofrem com mudança hormonal. Por quê? Nossa. Porque nós somos emoção, gente. Nós somos a parte delicada, querendo ou não. Tá? Tem gente aí que já tá falando que é igual aos homens. Não inventa assim, não. Não é igual aos homens. Os homens são racionais, as mulheres são emoção, e tá tudo certo, é fisiologia pura, né? Então nós usamos mais o lado direito do cérebro, da emoção, não da razão. Então, tem essa questão aí das mulheres. Então a gente precisa que... O que ela colocou aqui? Tá vendo o pote? Tá vendo? Não, é meu esposo. Tá fazendo graça. Ah, entendi. É isso aí, ó, gente. Dá uma dica aí, cutuca o maridão aí, falando que vocês entenderam. E tem dias que eu não posso. Tem dias que eu vou falar. É muito legal. Faz essa aula para casais, meu Deus, você morre de rir. É um apontando pro outro, tá vendo, meu bem? Nossa.
É. Fulano é assim. É muito engraçado, é muito bacana. Porque aí as pessoas começam a se conectar, né? Entender. E engraçado que vira mais leve. Começa a ficar mais leve o relacionamento, porque você não dá tanto peso a coisas que antes você dava. Como eu falei, eu passei uma vida achando que meu marido estava implicando comigo o tempo inteiro. Falei, não, gente, mas só pode, é combinado. Mas eu entendi que é o jeito dele. Mais lento, mais tranquilo. Vocês têm noção, quando eu tenho um compromisso, por exemplo, às 8 eu falo para ele que é às 7. Eu já aprendi. Porque aí às 8 ele tá pronto, entendeu? Eu já tô lá. Ele acha que tá atrasado, mas na verdade ele tá chegando. Pedir a Deus que ele não descubra antes o verdadeiro horário, né? Não, mas aí o melancólico, tem essa coisa de ir no que o povo fala. Ele tem isso também. Então ele não fica muito. Dá trabalho, né? Ficar ligando, perguntando se é verdade. Ele não quer ter esse trabalho. Verdade. Diferente do colérico e do sanguíneo. Né? Então vamos pro supino último aí. Supino é bem rapidinho, que a gente pode falar sobre ele. Até não trouxe figurinha para ele, mas é bem tranquilo. O supino é um comportamento ali equivalente a aquelas pessoas que se doam demais em prol dos outros, em causas específicas. Ela gosta de ajudar, é muito ligado a profissionais da saúde, médicos, psicólogos, aquelas pessoas que trabalham naqueles médicos sem fronteiras. Sabe aquelas pessoas que pegam uma situação para si e levam como causa de vida? Tem supinos que têm até dificuldade de casar e se relacionar porque acham que pode fugir do propósito deles. Por exemplo, eu tenho vontade para a África, meu sonho é ajudar as pessoas que estão passando fome, não sei aonde, então eu não vou casar, não vou ter filho, porque fica difícil de eu fazer minha viagem, né? Então eles tendem a se entregar de corpo e alma numa causa e até se sacrificar além do que pode, né? Por exemplo, fica parecendo, vou dar um exemplo bem simples. Alguém já ouviu falar em Madre Teresa de Calcutá? Alguma coisa assim, né? Pessoas que têm têm essa nobreza de coração, que têm essas causas sociais, que se entregam diante de uma grande causa, né? O próprio Jesus é um exemplo de um supino, né? Então, assim, são pessoas que se entregam muito. Parte boa é essa, de ajudar o próximo, de ter o coração voltado para ajudar, para, de alguma forma, eles também não costumam dizer não diante de uma circunstância, eles acabam querendo ajudar, se doam mesmo. Lado negativo, tem uma dificuldade de ter o amor próprio, porque eles consideram que se eles se amarem primeiro do que o outro, eles são egoístas. Na verdade, não são. Dificuldade de amar o outro, aliás, de amar a si mesmo, né? Em prol do outro. Eles têm uma dificuldade de lidar com as suas emoções, no sentido de que são extremamente, aí a parte negativa, dependentes do ser humano. Não gostam de ficar sozinhos. São aquelas pessoas assim, fulano, você me ama? Eu te amo, mas você me ama mesmo? Né? Ele quer aquela validação do que o outro sente. Ou então, quando o outro não fala com ele, o que aconteceu? O que eu fiz para você? Entendeu? Então, são muito carentes afetivamente. Então, eles precisam o tempo todo estar se conectando, ajudando para se sentirem amados, para se sentirem validados pelo outro, né? Então, eles gostam, os supinos, ele tem essa questão, tem um bom coração, só que aí é onde é o lado negativo. Não tem equilíbrio, eles se esquecem de si mesmos. E qual que é o mandamento bíblico, gente? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você nunca, em determinado momento, em nenhum determinado momento, você pode colocar o outro acima de si mesmo. Porque senão, como que fica uma situação? Nenhuma mãe que ama seu filho, com todo o amor do mundo, ela não pode colocar. Eu gosto de uma analogia, até falei isso ontem, numa palestra. Eu gosto da analogia do avião. Alguém aqui já andou de avião? Quando a gente entra numa aeronave, a primeira coisa que eles fazem é aqueles procedimentos, né? Explicar aquela aula dos procedimentos de emergência. E uma das analogias é falar sobre a máscara de oxigênio. O que eles falam? Né? Em caso de despressurização, a máquina de oxigênio cairá, você coloca em você e ajuda o outro do lado. Verdade, então, isso serve para a vida. Você vai ajudar o outro, primeiro ajude a si mesmo, para que você tenha combustível suficiente para ajudar o próximo. Se você vai amar alguém, primeiro ame a si mesmo, cuide de si mesmo, para que você tenha
total legalidade, total força para amar e cuidar do próximo. Porque senão, como que um carro vai andar sem combustível? Entende? Como que você vai fazer algo? Um doente não pode cuidar do outro. Uma pessoa saudável, se você vai no médico, vamos lá, Elizabeth, você está numa consulta. Aí você chega lá, vai procurar um neurologista para sua dor de cabeça. Aí na hora que você entra, o médico está lá assim. Então, Elizabeth, nossa, eu estou numa enxaqueca, eu não estou aguentando. Seja rápida aí no que você vai falar, porque minha cabeça está estourando. Já era. Não vai funcionar. Você fala assim, peraí, eu estou querendo me curar, a pessoa está pior que eu. Né? É verdade? Ou então a gente quer cuidar dos outros, às vezes, na igreja, cuidar da família, se desdobrar, você não tá bem. Aí você fala assim, não, eu vou sim. Você pode estar passando mal, aí você fala, não, eu vou lá fazer esse favor e tal. E aí você se doa além do que você pode, no final quem vai ficar doente é você. Então isso não é certo. Tudo que você for fazer para o outro, você tem que fazer a si mesmo primeiro. E a Bíblia mesmo fala desse versículo, é um mandamento. Não é um pedido, é uma ordem. Mandamento tem que obedecer. Então, você primeiro ama a si mesmo para depois amar o próximo. É uma condição. Eu só consigo fazer para o outro depois que eu olhar para mim. Porque senão você vai adoecer e ninguém vai ser culpado além de você mesmo. Quando as mães colocam primeiro o filho na jogada, ou o marido, é porque ela está tentando cobrir um vazio em si mesmo. Entende? Qual que é a dificuldade que você tem de olhar para si mesmo? O que não está bacana em você? Aí, o que acontece? Por isso que quando tem essa falta do amor próprio, acontece situações na nossa vida de perda, de situações difíceis, a gente se entrega naquela situação como se fosse o fim do mundo. Nossa. Justamente porque você não consegue olhar para você. Aí, se eu tô com o outro na minha frente, quando o outro sai, sobra o quê? Nada. Não sobra a mim. Entende? Eu não consigo me reerguer, porque eu nunca olhei para mim. Então, isso é muito sério. Isso serve para relacionamentos. O que eu mais atendo mulheres, gente, quando separam, né? Quando se separam, elas têm dificuldade do recomeço justamente por isso. Porque a vida toda foi a fulana, a esposa do ciclano. Ela nunca se olhou, nunca olhou para a sua relação. Aí, quando essa pessoa decepciona e sai da vida dela, não sobra nada. É como se fosse um buraco ali, um vazio, que ela não consegue se enxergar. Aí a gente traz para ela esse amor próprio, veste ela novamente do amor incondicional a si mesma, aí ela é capaz de se reerguer e amar alguém novamente. Porque caso contrário, caso não faça isso, ela vai ficar eternamente adoecida. Vai ficar sem sentido na vida. Uma mãe que tem o filho em primeiro lugar, quando esse filho casa, ela entra na síndrome do ninho vazio. Que é o quê? E agora? Eu era só mãe, eu perdi minha função, eu não era mulher, porque eu só fiquei no papel de mãe, na função mãe a vida inteira, e deixei de me olhar, e agora meu filho viajou, ou saiu, né, foi morar fora, ou foi casar, foi seguir a vida dele, o que sobrou de mim? Aí vai ter que ir para terapia, fazer todo um processo de reencontro com si mesma, para entender que ela é muito mais além do que uma simples mãe, do que uma esposa. Ela é além, ela é um ser humano também. E eu vou te dizer uma coisa, gente. Quando você se ama, quando você se cuida, você consegue ser a melhor pessoa para qualquer pessoa. Você consegue ser a melhor mãe. Você consegue porque a gente dá o que tem. Se eu tenho amor no coração, se dentro de mim eu estou preenchida de felicidade, de amor, de aceitação, eu vou transmitir isso para os outros. Entende? E melhor ainda, eu não vou exigir que as pessoas tragam até mim aquilo que me falta. Porque ninguém tem que fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Está dentro do meu coração, dentro do seu. Tudo que eu preciso para ser feliz está aqui dentro. Só que a gente fica sempre numa busca. Ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu for tal coisa, eu vou ser feliz. Se eu for mãe, eu vou ser feliz. Aí tudo acontece diante de você e você não se realiza, não se sente plena. Porque você busca nas coisas. Porque quando você realmente é feliz, as coisas de fora é complemento. Né? Se tiver, vai ser muito bom. Se não tiver também, você já está bem resolvida e está tudo bem, porque nem sempre a gente vai ter tudo aquilo que a gente gostaria, nem sempre o outro vai nos transmitir aquilo que a gente realmente gostaria, tem momentos que não vai, né? E está tudo certo. A gente aceita melhor as circunstâncias da vida. A gente vive entendendo que vai ter momentos bons, momentos ruins, coisas boas, coisas negativas. Então, tudo parte do princípio da aceitação e do amor próprio. Quando eu me aceito, quando eu melhoro em mim, tudo aquilo precisa mudar. Quando eu me amo, quando eu cuido de mim mesma, eu consigo transmitir isso para quem está do meu lado. E o supino, ele tem essa dificuldade de olhar para si, porque na cabeça dele, a missão dele é sempre o próximo.
Entende? Na minha cabeça, a minha existência veio com o propósito somente do próximo. Aí ele vai naquele extremo, entendeu? Naquele extremista. Eu mesma, gente, vocês não têm noção o tanto que eu sofria para dizer não. Quando eu falava um não para alguém, eu tinha que justificar, eu fazia um livro, justificativo, um livro. E eu ainda ligava, desligava, falava, faltava ir na casa da pessoa para ver se ela entendeu. Porque eu precisava dessa explicação. Hoje não. E eu falo para vocês. Você não vai sair também dizendo não para tudo na vida. Mas tem momentos que você precisa dizer não, ter equilíbrio, porque às vezes o sim que você dá para o outro é um não para si mesmo. Aí é o maior estrago que você faz na sua vida. Verdade. Às vezes o sim demais, você se doar demais, é uma falta que você está fazendo a si mesma, está se machucando, está se sacrificando. Gente, não precisa se sacrificar pelo outro. Jesus já fez isso por nós. A única pessoa que foi capaz de sacrificar pela humanidade foi Jesus. Ninguém aqui é Jesus Cristo. Eu não sou, você não é. Por mais que a gente é boa, por mais que a gente, né, tenta fazer o bem, tenta fazer tudo, mas nós não somos perfeitos e não precisamos ser. Ninguém é super-heroína, Mulher Maravilha, ninguém é Batman, Hulk. Não. Nós precisamos aceitar a nossa vulnerabilidade e é o maior ato de coragem que a gente pode fazer, é o maior amor próprio, é aceitar as nossas fraquezas e limitações. Então, a gente aceitando, a gente consegue trabalhar aquilo e melhorar, entende? Então, a gente tem que aprender de vez em quando a dizer um não, a se impor diante de uma situação, para que a gente realmente tenha uma vida saudável emocionalmente. Não precisa dizer sim para tudo. A gente precisa ter equilíbrio. Então, o supino é a parte ruim dele, essa dificuldade de dizer o não, de estar sempre dependendo das pessoas. O supino, por exemplo, ele tem uma dificuldade imensa de sair sozinho, de fazer um passeio só com ele, porque ele gosta sempre de estar rodeado, ele acha que sempre tem que estar em trabalho. São pessoas também que sacrificam trabalhando demais, além da conta, acaba adoecendo, né? E incrível, gente. E pior, uma coisa que eu aprendi, Elizabeth, que as pessoas que fazem muito para o outro é para suprir um vazio emocional dentro de si. Por quê? Quando eu me dou muito para o outro, é porque eu espero, no fundo, um reconhecimento, uma gratidão. Eu quero sentir aquele amor, aquela importância. Querendo ou não, a gente espera isso. Nossa. Começa a analisar. Eu lembro que uma vez a minha terapeuta, quando eu comecei a fazer terapia, ela falou assim: para de ficar tentando agradar todo mundo. Para de ficar com essa ganância pelo reconhecimento. Aí eu briguei com ela, falei assim, você tá errada. Eu faço bem sem olhar a quem, não tô esperando reconhecimento não. Ela falou assim, tá sim. Porque você se frustra quando as pessoas não correspondem àquilo que você fez. Ou não te agradece. Aí eu parei para pensar, falei, gente, é verdade, vamos parar com essa imagem aqui da boa samaritana, porque a gente, no fundo, a gente gosta sim. Quem não gosta de ser elogiado? Sim. Quem não gosta de falar assim, ô Elizabeth, É a reciprocidade, né? Reciprocidade. Aí a gente, às vezes, esconde essa capa também. Não, mas isso é reciprocidade apenas. Não é só reciprocidade. A partir do momento que você faz as coisas em excesso, é porque alguma carência afetiva está batendo em você. Qual é essa necessidade que você tem de ser aceito o tempo todo, de fazer tudo que os outros querem que você faça, que você não consegue dizer um não? Isso está dentro de você. Porque as pessoas, Elizabeth, vão te amar do mesmo jeito, tem que te amar pelo que você é, não pelo que você faz. É verdade. Entende? Porque quem já teve essa experiência, eu já tive muito de decepção, de você fazer muito pro outro, o dia que você deixa um favor, a pessoa virar a cara para você. Entendeu? Sim, muito, nossa. Então, e outra coisa, aí vamos lá, inverte também. Você faz muito pro outro, o dia que você precisa dele para alguma coisa, ai, amiga, não posso. Nossa, você acredita que eu tô ocupada hoje? Aí você fica assim, poxa, eu fiz um monte de coisa para ela, eu fiz um monte de situações e ela não pode parar um minuto. Mas por que você fez então? Foi os tapas na cara que eu levei da minha terapeuta, tá? Ela olhava para mim e falava assim, por que você fez isso, Renata? Porque nós temos que fazer o bem, Elizabeth, realmente, como diz o ditado, sem esperar a quem. Porque vai ter, quando você faz um favor para alguém, que você não está importando como ele vai reagir, porque você fez de coração, você fez independentemente da reação dele, aí tá certo. Aí você tá certa. Agora, quando você faz um favor, pensando o seguinte, se eu não fizer, o fulano vai achar ruim. Gente, se eu não fizer, vai dar um problema na minha família, que vocês não têm noção. Se eu não fizer, vai ter isso, isso, isso. Já dá errado.
Entende? Então é isso aí. A gente precisa entender, né? Estão falando aí que você tá com carinha de sono. Verdade. É. Na verdade, a Elizabeth... Eu tô amando. Gente, que live incrível. Nossa, meu Deus do céu. Eu amei. Então é isso, né, gente? Queria agradecer vocês, agradecer a Elizabeth. Nós já fizemos aí 1h40 de live. Misericórdia, gente. Nossa, gente. Você foi me Ai, falar, Renata, nossa, tá muito obrigada. Você Muito foi me dizer obrigada. aí, foi um Oi? erro. Você cometeu esse erro aí de me falar que o Instagram tá deixando fazer mais, né? Imagina, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que todo mundo tá aí amou, porque foi incrível. Você Mas realmente mesmo, tirou várias dúvidas. Na verdade, foi uma terapia, né? A gente teve uma terapia aqui, gente. Foi acabou muito que eu top, levei muito para bom. outros assuntos, né? Já fui falando de família e o trem foi aberto. É verdade. Muito obrigada, Renata. Meu filhinho aqui já está implorando atenção. A Tsunamita aí, ó. E assim, vamos. Sim, vai ter. Tem tantos outros assuntos aí, que a questão do sistema familiar, né? Nossa, isso é muito bom, muito transformador também. E, infelizmente, eu acho que quase ninguém conhece e sabe disso. Eu vim saber esse ano. Inclusive, isso é bíblico, né? A importância de falar do sistema. A gente aprende desde criança, quem é cristão, que tem as maldições hereditárias, né? Coisas que vão passando de geração em geração. E na psicologia, ela fala desses comportamentos repetitivos que vão passando de gerações também, familiares, que na verdade é tudo a ver com o sistema familiar, que é o que a gente aprende desde lá da vida, né? E é muito interessante mesmo. A gente precisa marcar outra para falar disso. Estou à disposição de você. Mas olha, obrigada. Obrigada de verdade por aceitar aí o convite, ajudar a gente aqui com tanta informação, com tanto conhecimento edificante que é transformador para a vida, né? E muito obrigada aí a todo mundo também Obrigado, né? O pessoal que compartilhou. Até o final, que compartilhou. Ó, gente, alguém cancelou um ensaio por causa da live. Nossa, foi muito bom. Muito Olha. Gratidão. Gente, Deus abençoe. Obrigada. Bom descanso aí, Renata. Bom descanso para todo mundo. Isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Muito obrigado também. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Pode falar. Fica à vontade aí. Não, muito mesmo. Queria agradecer vocês e levem com isso essa mensagem da aceitação. Busquem conhecimento, que realmente o conhecimento ele liberta. Ele traz uma compreensão maior de quem nós somos, do nosso meio em que a gente vive, e a gente consegue, com isso, melhorar todas as nossas relações familiares, de trabalho, né? Seja ela qual for, relações na igreja, em todos os sentidos, quando a gente realmente se conhece e sabe entender quem realmente nós somos. Então, eu agradeço mesmo. Compartilhem, vai deixar salva, né, Elizabeth? Obrigada. Vou deixar salva. Para as pessoas que vocês conhecem, né? É importante, assista com a família, né? Passem aí os aviãozinhos para que as pessoas, atinjam mais pessoas com esse conhecimento, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo aí, vai melhorar as relações de vocês. Muito obrigada mesmo. Tá certo. Eu que agradeço. Deixa eu fechar aqui. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês.